Os primeiros sintomas de coronavírus são febre e tosse, geralmente seca. Dificuldade para respirar e fadiga também são conhecidos como sinais iniciais da doença. Mas a infecção pelo vírus também faz com que algumas pessoas tenham perda do olfato e do paladar. E esse foi o caso da Ingrid. Eu comecei a reparar que eu estava sentindo mais ofegante ao tomar banho, ao andar pela casa. Foi quando surgiu a desconfiança. Então eu fiz o exame e testei positivo para Covid. Logo depois disso, eu perdi totalmente o meu olfato e paladar. E a sensação que eu tive é como se meu corpo inteiro tivesse perdido os sentidos. Nem a comida que mais gosta ela conseguiu comer enquanto estava doente. Meu marido, ele comprou pamonha para mim, que é a minha comida preferida, no intuito de me ajudar a voltar o apetite. Mas quando eu abri, eu não senti cheiro. E quando eu comi, eu não senti absolutamente gosto de nada. Mas é muito importante se alimentar bem nesse momento. É o que explica a nutricionista. Um programa alimentar de qualidade pode auxiliar para uma cura mais rápida da doença. Eu costumo dizer que a imunidade são soldadinhos. Então, se a gente alimenta nossos soldadinhos bem, eles vão estar sempre fortes e preparados para te defender de qualquer coisa, inclusive do Covid. Então, os grandes riscos são esses. E aí acaba gerando maior chances desse paciente, infelizmente, piorar o quadro ou a situação dele contaminado. Não existe uma receita milagrosa, mas segundo a nutricionista, alguns alimentos podem piorar ainda mais a situação do organismo, se ingeridos nesse período em que o corpo já está fragilizado. Porque quanto menos açúcar esse paciente ingerir, mais imunidade a gente tem livre disponível, porque o intestino fica mais livre. Depois que a gente deixou de comer bastante açúcar, a gente vai tentar fracionar a refeição desse paciente várias vezes ao dia. Quanto mais vezes ele comer, melhor é o processo digestivo, então mais digerido fica essas partículas. Receitas simples e alimentos naturais são uma boa saída. Primeira coisa, carboidrato. Então, é muito importante nesse momento a gente ter um consumo grande de legumes, frutas, arroz, feijão, milho, enfim, todas as preparações ricas em carboidrato. Proteínas, as carnes de modo geral, ovos, derivados do leite são importantes também para manter esse aporte forte e manter esse paciente fortalecido. E existem algumas especiarias em especial que elas são importantes nesse momento porque elas são anti-inflamatórias, como a cúrcuma, a pimenta caiena, a salsa, o manjericão, o orégano, o alecrim, essa sopinha de legumes, essas preparações de ovo e gema, porque tem uma carga calórica muito alta, então às vezes o paciente está com essa dificuldade de comer e ele vai conseguir comer uma quantidade menor. Que seja, então, preparações ricas em calorias. Então, a sopinha de ovos é legal porque a gema é muito calórica, então dá esse aporte. Coloquei algumas preparações doces, banana com aveia, poderia ser farinha láctea, que você consegue também aumentar a caloria desse alimento. O açaí tradicional, porque ele por si só já é bastante nutritivo, rico em vitaminas e minerais e ele tem bastante caloria. Coloquei preparações com fruta, às vezes a fruta sozinha ela não pode ser tão atrativa para o paciente, mas mistura ela com iogurte, com castanhas, com sementes, acaba gerando uma atração não só visual, mas um interesse maior por essa palatabilidade.